Alô, amigos ligados na rede EBSAT TV, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Abel já sofre com cobranças internas no Flamengo. Conselheiros do clube já pressionam o presidente Rodolfo Landim para cobrar o treinador acerca da postura do time no clássico contra o Fluminense. A derrota de 1-0 para o Fluminense na última quinta-feira eliminou o Flamengo na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, e já ligou o sinal de alerta pelos lados da Gávea. Nem tanto pelo tropeço normal em um clássico, porém pela maneira como o time se comportou em campo. Alguns conselheiros e dirigentes já vinham cobrando o presidente Rodolfo Landim e o departamento de futebol. O motivo é o trabalho do técnico Abel Braga. Abel não está perigando no cargo e muito menos há algum tipo de arrependimento na sua contratação. O que vem incomodando é o rodízio que ele tem promovido no meio de campo e no ataque, o que tem impedido o Flamengo de ter uma formação considerada titular. O treinador tem promovido mudanças sob o argumento de que precisa observar as opções que tem e pensar em variações táticas. Porém, algumas situações estão incomodando. A presença do uruguaio de Arrascaeta no banco de reservas é um dos motivos que tem gerado mais reclamações, mesmo com ele tendo perdido a bola no lance que originou o gol do Fluminense. Existe a preocupação que o Flamengo não consiga formar um time em condições de fazer uma boa campanha na Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Agora, o rubro-negro terá alguns dias de descanso e trabalho para poder colocar a casa em ordem. O elenco trabalha neste sábado, dia 16, já de olho na estreia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, marcado para o domingo, dia 24 de fevereiro, contra o Americano no Maracanã. Temos aqui mais uma notícia. Flamengo reúne evidências para provar que todos os aparelhos de ar-condicionado tinham disjuntores. Advogados que defendem o rubro-negro acreditam dispor de elementos suficientes para mostrar que toda a instalação seguia as normas recomendadas dos containers. O Flamengo se esforça para provar que o incêndio que matou 10 jovens das categorias de base no Ninho do Urubu não tem relação de casualidade com o clube. A diretoria procura reunir evidências que comprovem que todos os 6 aparelhos de ar-condicionado no alojamento tinham disjuntores. Advogados que defendem o rubro-negro acreditam dispor de elementos suficientes para mostrar que toda a instalação seguia as normas recomendadas. Uma das linhas da investigação considera a hipótese de que o container incendiado tinha apenas um disjuntor para os 6 aparelhos de ar-condicionado, o que seria insuficiente para evitar um curto em caso de sobrecarga. O gabinete de crise instalado na Gávea passou 2 dias em reuniões com representantes da NHJ do Brasil, fabricante dos contêineres no Ninho do Urubu. A empresa apresentou as plantas dos módulos habitáveis. É padrão cada aparelho de ar-condicionado ter um disjuntor próprio. A apuração interna do clube também indica que havia 6 disjuntores no container que pegou fogo na última sexta-feira. O Flamengo vai entregar todas as evidências aos peritos da Polícia Civil. Além disso, o clube planeja apresentar novos documentos, notas fiscais e comprovantes de manutenção dos extintores de incêndio no Ninho do Urubu. Contratado pelo clube, o advogado criminalista Ricardo Petri tem acompanhado as investigações e aconselhado como se proceder no inquérito. Em um dos depoimentos, um sobrevivente chegou a falar que havia uma gambiarra em um dos aparelhos. O Flamengo alegou que era apenas uma espécie de moldura, uma vez que o aparelho era menor do que o buraco. O jovem confirmou à polícia a versão do clube. Mas o que pode ter causado o incêndio? Apenas a perícia, que ainda não tem data para ser concluída, pode dar certeza. O Flamengo acredita em 2 hipóteses. Os picos de energia causados pelo temporal que atingiu o Rio de Janeiro na véspera do incêndio terem causado um curto-circuito.
ou ter havido algum tipo de erro na manutenção dos aparelhos realizados em 5 de fevereiro, 3 dias antes da tragédia. Após o fim das investigações, o Flamengo planeja demolir toda a antiga estrutura e retirar os containers do Ninho do Urubu. Isso já estava nos planos antes mesmo do incêndio. A mudança definitiva das categorias de base para o antigo módulo do elenco profissional estava programada para a última terça-feira, 4 dias após a tragédia. Vamos à notícia principal do dia. Ministério Público diz que Prefeitura interditou CT, mas Flamengo treina normalmente. Vice-presidente jurídico rubro-negro dá primeira entrevista coletiva da diretoria desde a tragédia, mas se irrita com questionamentos e deixa local. Clube diz não ter sido notificado de interdição. Em entrevista coletiva na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, a promotora de justiça Ana Cristina Ruth Macedo afirmou que, após vistoria durante a semana no CT do Ninho do Urubu, no Flamengo, novas irregularidades foram constatadas pela fiscalização. O local interditado pela Justiça para crianças e adolescentes estaria interditado pela Prefeitura também para adultos. Nessa reunião prévia, a Prefeitura disse que o CT está interditado, bem como os bombeiros disseram diante das irregularidades apontadas. No mais, o que podemos dizer é que esses novos laudos, que foram elaborados a partir das fiscalizações realizadas na terça-feira, foram encaminhados para a Secretaria de Urbanismo, que provavelmente adotará alguma providência. Segundo o que a Prefeitura informou aqui, o CT está interditado, disse a promotora. Enquanto essas irregularidades não forem sanadas, enquanto não atender essas demandas, o CT não pode funcionar. No entanto, não havia ninguém da Prefeitura presente no momento da coletiva, apenas na reunião que antecedeu a entrevista. Durante o encontro, houve o pedido para que o clube fechasse completamente o CT enquanto não cumprisse as exigências. Em nota oficial, a Prefeitura informou que a intervenção de outubro de 2017 continua em vigor e que não há nova intervenção. A reunião contou também com a presença do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio, da Secretaria da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil e de representantes do Flamengo. Essas vistorias de terça-feira foram na seara médica, bem como estrutural, engenheiros e arquitetos. Foram verificadas irregularidades. Posso dizer que nenhuma irregularidade que não seja possível de ser sanada em pouco tempo. A maior delas, mas que o Flamengo se comprometeu a resolver, é de questão médicas. Nós entendemos que um CT desse porte demanda uma ambulância pronta a prestar um socorro imediato, seja os adolescentes da base ou os profissionais, prosseguiu a promotora Ana Cristina. Alex Bolsas, da Superintendência do Trabalho, explicou que foram encontrados 3 quadros elétricos em situações precárias na parte antiga do CT, e que tiveram uma interdição específica na vistoria de terça-feira. Um desses quadros atendia uma escola que funcionava um container no Ninho do Urubu. As aulas estão suspensas e o Flamengo declarou que essa escola será desativada. Enquanto isso, no Ninho, o pessoal treinando. O elenco profissional do Flamengo compareceu normalmente para treinar na tarde desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, um dia após a eliminação na Taça Guanabara para o Fluminense. As atividades foram abertas para a imprensa às 17 horas. O clube alega que não recebeu qualquer notificação para fechar as portas para a equipe principal. Na quarta-feira, o CT tinha sido interditado apenas para as categorias de base. E o Flamengo se pronuncia. Rodrigo Drusch de Abranches, vice-presidente jurídico do Flamengo, compareceu à entrevista coletiva. Foi a primeira vez desde o incêndio que alguém da diretoria rubro-negra foi interpelado pelos jornalistas. Porém, não durou muito. Após pronunciamento inicial,
O advogado se irritou com as perguntas e se retirou do local, encerrando a entrevista. Vamos conferir as declarações do vice-presidente. A reunião aqui foi excelente, algumas medidas foram solicitadas, o Flamengo está voltando todo o seu empenho nessas questões administrativas e a gente entende que em um curto prazo tudo estará resolvido. Quero esclarecer, antes de mais nada, que eu sou vice-presidente jurídico do Flamengo há 30 dias, antes deste lamentável acidente. Estamos tomando conhecimento de um ato administrativo, vai sentar para deliberar o que fazer ou não. A alçada de deliberação desses assuntos é o Conselho Diretor, formado por 16 vice-presidentes e o presidente. Isso não vai acontecer na segunda-feira. Eu não posso falar da questão passada, mas posso garantir que o Flamengo tem interesse em atender sempre qualquer requisição das autoridades. A gente está tomando conhecimento principal dessa questão agora. Acho que não seria justo exigir dessa gestão já deliberação imediata de todas as questões. Por que o CT não foi interditado em 2017? Uma decisão administrativa cabe recurso. Se eu quiser recorrer, eu vou recorrer. Estou no prazo para fazer certas coisas. Só acho que essa questão de licença é colateral. O que a gente tem de importante, o risco de hoje em dia, nós temos campos de futebol que não oferecem risco a ninguém. Então, assim, as crianças não podem ir lá. Realmente está precisando melhorar muitas coisas, eu entendo. O que a gestão passada fez? O Flamengo não vai ser irresponsável de falar aqui sobre questões que estão sob júdice. Não estou aqui para dizer detalhes da investigação. Na sequência, houve muitas perguntas ao mesmo tempo. Dranch se irritou com a forma da abordagem, se levantou e foi embora. O incêndio no Ninho do Urubu aconteceu na sexta-feira passada e 10 garotos morreram e outros 3 ficaram feridos. Desde então, 2 já receberam alta do hospital, Cauã e Francisco Diogo, e um segue internado, o Jonathan. É isso aí, pessoal. Estou indo. Em breve voltaremos com mais notícias. Um forte abraço a todos e até mais.